Olá, amigos da Velocidade, sejam muito bem-vindos a mais um Velocidade Alternativo, seu resumo semanal do esporte a motor. Neste domingo tivemos o Grande Prêmio dos Países Baixos, 15ª etapa do Mundial da Fórmula 1, faltam 9 para terminar a temporada. Vitória de Lando Norris com Max Verstappen na segunda colocação e Charles Leclerc em terceiro. Antes de falar sobre essa corrida, eu preciso lembrar você que já está disponível o clube de membros aqui da Alternativa Esportes. Clica aí no Seja Membro, por apenas R$ 2,99 por mês, você tem acesso a uma infinidade de vantagens, entre elas leitura e resposta de comentários prioritária, emojis exclusivos para usar nas nossas lives e, claro, vídeos como esse Velocidade Alternativa chegam primeiro para quem é membro, R$ 2,99 por mês ou o equivalente aí na sua moeda local. É o custo de um cafezinho, de um refrigerante e você ajuda demais o nosso trabalho a continuar. Então não perca tempo, clica aí no Seja Membro e venha fazer parte dessa família. Agora sim, vamos falar deste final de semana. Não foi uma das corridas mais emocionantes da temporada, mas teve diagnósticos importantes para essa segunda metade, né? De volta das férias da Fórmula 1, algumas coisas vão se pavimentando. Inclusive, vamos para as notícias da semana. Queria começar pela contratação de Jack Durham, oficializada pela Alpine. Finalmente, um piloto da Academia Alpine vai sentar no carro que hoje é do Esteban Ocon, ele que vai para a Haas. Então o australiano Jack Durham, piloto da Fórmula 2, vai entrar na Fórmula 1 no ano que vem de forma oficial, será o companheiro do Pierre Gasly. Com isso, sobram 3 vaguinhas na Fórmula 1 2025. Uma delas na Racing Bulls, que tudo indica será do Liam Lawson. Está em disputa entre Liam Lawson e Daniel Ricciardo, né? Acho muito difícil do Ricciardo continuar na Racing Bulls. Ou ele vai para a Red Bull no lugar do Pérez, que pode vir a ser demitido, ou ele sai da categoria, né? Acho difícil dele ficar nessa vaga da Racing Bulls, mas pode acontecer. Então temos uma vaga na Racing Bulls, uma vaga na Sauber, em que o grande favorito é o próprio Valtteri Bottas, né, que está em final de carreira, mas é um piloto ainda competitivo. Vamos ver o que é a Audi, que vai entrar definitivamente na Sauber em 2026, o que ela pensa, se é melhor dar um ano para o Bottas, se é melhor escolher outro piloto. Nessa vaga da Sauber, dizem que o Gabriel Bortoleto é cotado, né? O empresário dele, tal de Fernando Alonso, foi visto e deixou ser visto na garagem da Sauber, né? Então ele está conversando. Pode ser que o nosso Gabriel Bortoleto venha pegar essa vaguinha. Acho difícil, mas é uma possibilidade. E tem, é claro, a vaga na Mercedes, mas essa ninguém fala oficialmente, mas já tem dono, né? Estamos na segunda-feira, pré-Grande Prêmio da Itália. Eu já vou passar para o próximo assunto. Essa vaga é do Andrea Kimi Antonelli, deve ser oficializada no Grande Prêmio da Itália, inclusive, até porque ele é italiano. E, exatamente por ser italiano, ele vai fazer o treino livre 1 no carro do George Russell. Então, anunciada há poucas horas atrás, antes da gravação desse vídeo, o Andrea Kimi Antonelli vai fazer a sua estreia na Fórmula 1 no treino livre 1. É cotado até, dizem por aí, que já na vaga do Hamilton ao longo dessa temporada, mas acho muito difícil, improbabilíssima essa possibilidade. Só se a Mercedes realmente estivesse muito emputecida com o Hamilton para tirá-lo antes do final da temporada, né? Um desrespeito a toda a história que ele construiu com a escuderia. Mas a notícia que mais me chamou a atenção nesse final de semana, o do Grande Prêmio dos Países Baixos, foi a quase apreensão dos carros da Haas. E aí a gente tem que voltar lá em 2022 para explicar essa história. Você deve se lembrar, a Haas tinha como seus pilotos, um dos seus pilotos, o Nikita Mazepin, russo. E aí, chega março de 2022, fevereiro de 2022, né, antes da temporada da Fórmula 1 começar, a Rússia invade a Ucrânia, uma guerra que está se arrastando até hoje. Só que aí a Rússia já estava sendo sancionada em tudo quanto é lugar, nos Estados Unidos, na Europa, no Reino Unido, né? E o que acontece? A Fórmula 1 ela é muito centrada na Europa e no Reino Unido, e a Haas é uma escuderia estadunidense. Então, tudo certo para dar errado. A Uralkali, principal patrocinadora da Haas naquele momento, botou um dinheiro para que o Mazepin ficasse na escuderia por mais um ano. E aí, quando entra a guerra, a Haas tem que falar assim, olha, não tem jeito, eu não posso ficar com um piloto russo, eu sou uma escuderia dos Estados Unidos, tenho investimentos na Europa, vou tomar sanção de tudo quanto é lado, não vou poder manter, vamos rasgar esse contrato aqui.
Beleza, rasgou-se o contrato, mas e aí? A Uralkali queria receber o dinheiro de volta e demorou 2 anos e meio para ela de fato receber o dinheiro de volta. Entrou aí com processos na Justiça da Suíça e tudo mais, corte de arbitragem, chegou-se a um valor de 9 milhões de euros, mais um carro de Fórmula 1. E a Haas simplesmente não pagou. Meteu um migué de, olha, se eu pagar diretamente eu vou tomar sanções. A guerra ainda está em vigor, as sanções ainda estão em vigor em cima da Rússia. Então eu não posso pagar diretamente para eles. Eu tenho que achar um outro jeito aqui. Vamos empurrar isso mais para frente. E de fato foi empurrado mais para frente. Chegou-se a um ponto em que a Uralkali entrou na justiça neerlandesa, né, a justiça lá da Holanda, dos Países Baixos, e conseguiu uma espécie de liminar. Olha, o carro não sai da Holanda, os equipamentos da Haas não saem da Holanda sem o pagamento dessa dívida. E, de fato, horas atrás, né, na segunda-feira de manhã, é que foi confirmado o pagamento, atrasou a logística da Haas para seguir para o próximo Grande Prêmio. Mas não tem problema. Na sexta-feira chegou a se falar em apreensão dos carros, mas isso acabou não acontecendo. Então, só nesta segunda-feira de manhã é que o Pix caiu lá na conta da Uralkali. Se eles receberam um carro de Fórmula 1 como estava prometido no contrato, no distrato, não sei. Mas o fato é que eles confirmaram o pagamento e a Justiça dos Países Baixos, só então, liberou a equipe Haas para sair da Holanda e ir em direção à Itália, lugar da próxima corrida. Então vamos começar a falar, né? O final de semana foi quente, né? Especialmente a sexta-feira por conta dessa repercussão do caso da Haas. Mas aí então vamos falar o seguinte, né? No treino livre 1 não deu para aproveitar muita coisa. Zandvoort é uma pista que fica bem perto do litoral ali do Mar do Norte, recebe muito vento, recebe muita areia, tem as suas particularidades locais e na sexta-feira teve muita chuva de manhã, pouco se aproveitou, só ali os 10 minutos finais é que a gente teve treino de verdade, com Norris na primeira colocação, Verstappen em segundo e Hamilton em terceiro. Mercedes prometia muito para esse grande prêmio. O Norris marcou 1:12.322. E aí, no segundo treino livre, a gente já teve a pista completamente seca, sem emborrachamento, né, com pouca aderência, mas a gente já teve a pista seca e deu para aproveitar, fazer direitinho as simulações de corrida. Hülkenberg meteu o seu carro da Haas no muro, né? E o Sainz acabou fora dessa sessão com problemas no câmbio, né? Não atrapalhou ele ao longo do final de semana, mas ficou sem simular dados de corrida, pode ter atrapalhado um pouquinho a preparação dele. Russell foi o mais rápido nessa segunda sessão, com Piastri e Hamilton completando os 3 primeiros. Tempo do Russell, 1:10.702. Passamos para o sábado e novamente, a primeira sessão do dia com muita chuva. E aí o Logan Sargent resolveu arrebentar as suas chances de continuar na Fórmula 1. Fala-se até em substituição dele já a partir do Grande Prêmio da Itália. Vamos ter que conferir. O Russell, que já está demitido, né, não vai continuar na Williams em 2025, arrebentou o carro da Williams com uma batida muito forte, né? Passou fora da pista, pisou na grama em Zandvoort, né? Que estava um sabão, não adianta, né? Foi para o muro e o carro até pegou fogo, menos mal que tudo bem com ele, né? O carro realmente deve ter tido aí perda total, demorou muito para consertar. Obviamente não participou do treino classificatório que era logo na sequência, né? Na terceira sessão, como eu disse, muita chuva, bandeira vermelha, não deu tempo de aproveitar muita coisa. Gasly foi o mais rápido, pasmem os senhores, com Magnussen na segunda colocação e Valtteri Bottas em terceiro. O tempo já explica tudo, né? 1:20.311 o tempo do Gasly, então por aí vocês já tiram que realmente não foi uma sessão onde não se aproveitou nada. Foi a revolta das equipes pequenas. Passamos para o treino classificatório sem grandes novidades. Na primeira sessão, além do Sargent, que não entrou na pista, Ricardo, Ocon, Bottas e Zhou foram eliminados. Na segunda sessão, aí sim temos surpresas. Sainz, Hamilton, Tsunoda, Hülkenberg e Magnussen foram os eliminados, né? Diz que a Mercedes prometia muito, mas acabou não cumprindo porque o Hamilton, né, ficou apenas em 12º. Passamos para a parte decisiva do treino classificatório e aí o Norris brilhou a estrela, marcou a sua quarta pole position e fez o tempo de 1:09.673, meteu aí para casa de 3 décimos em cima do Verstappen. Então realmente o carro da McLaren estava voando, era realmente o melhor carro do final de semana.
Completou a primeira fila, Verstappen. Aliás, deixa eu só fazer o disclaimer aqui. Essa classificação que você está vendo aqui ao meu lado, ela é a classificação que terminou o treino. Mas eu vou explicar aqui, tivemos mudanças depois. Verstappen completou a primeira fila, Piastri e Russell fizeram a segunda, com Pérez e Leclerc na terceira, quarta fila Alonso e Stroll, quinta fila Gasly e Sainz. Então, quais as diferenças para esse quadro que está aqui? Depois do treino, o Hamilton foi punido com 3 posições no grid por conta de um bloqueio que ele fez no Pérez, foi julgado culpado no Q1, né, ainda na primeira sessão. Pérez avançou, não teve grande prejuízo, mas o Hamilton acabou punido assim mesmo. E o Albon foi desqualificado do treino, veja só que final de semana desastroso para Williams. O Albon desqualificado porque ele teve um problema no assoalho. O assoalho estava irregular, até foi o Q3, marcou um bom tempo, né, uma boa posição de largada, mas tudo foi por água abaixo. Então o Albon foi obrigado a largar nas últimas colocações. Ele seria o último, mas não foi o último nessa classificação, porque o Magnussen precisou mexer em componentes ali do motor, né, da unidade de potência, então preferiu largar do pit lane. Albon acabou largando na 19ª colocação, Magnussen em último no pit lane, e o Hamilton, com essa desqualificação do Albon, as 3 posições de punição viraram 2, né, então ele largou um pouco mais atrás. Passamos para domingo, e eu vou dizer de novo, não foi a melhor das corridas. Zandvoort é uma pista meio chatinha, né? Ela tem ali as suas particularidades, mas na atual conjuntura da Fórmula 1 não tem proporcionado corridas tão emocionantes assim. Na largada, você já deve imaginar o que aconteceu. Lando Norris perdeu a liderança, né? Perdeu a pole position, teve o mesmo tempo de reação que o Verstappen, mas não soube administrar, e o Verstappen larga muito bem, tomou a ponta logo na largada e abriu vantagem. A McLaren, apesar de ter o melhor carro da pista, né, do final de semana, ela acabou tendo algumas dificuldades. E o Piastri também perdeu posição na largada para o Russell, né? Então as duas McLaren perderam posições na largada e demoraram a entrar, né, no jogo, né? Como se o carro tivesse demorado um pouquinho a aquecer, digamos assim. Bom, aí nas voltas de 9 a 11 o Sainz começou a escalar o grid, né? Ele que largou ali para baixo, né, na 10ª colocação, acabou escalando o grid. Hamilton fez o mesmo movimento para chegar nos pontos entre as voltas 14 e 17. Na volta 18, finalmente o Norris conseguiu passar o Verstappen, né? O ímpeto da Red Bull inicial durou pouco e o Norris conseguiu recuperar ali na volta 18 a liderança. E aí passou e abriu o caminho. Começou a humilhação em cima do Verstappen já na volta 18, né, com menos de um terço de prova. Na volta 24, o Leclerc para e passa a caçar o Piastri, né, tentou dar o undercut ali nas voltas 24 e 25. Verstappen tenta fazer esse movimento também, né, de parar primeiro e sair melhor depois na volta 28. A McLaren vai lá, responde na volta 29 e chama o Norris para fazer a parada. O Piastri fica um pouquinho mais na pista, né, gasta mais o pneu e prefere parar só na volta 34. Né? O movimento não deu tanto resultado naquele momento, porque ele volta na 5ª colocação e passa a caçar o Russell. Na volta 40, né, 6 voltas depois, finalmente o Piastri consegue ultrapassar o Russell e vai à caça do Leclerc para aquela que seria no momento a 3ª colocação. Mas aí, na volta 59, meus amigos, o grande destaque da prova é que a humilhação estava ficando grande. Não só o Norris estava caminhando para uma vitória muito fácil, como a Red Bull não tinha sustentabilidade. A gente tem alguns vídeos, né, da prova em que o Verstappen estava brigando com o carro, né? Ele realmente estava lutando muito para conseguir manter aquela 2ª colocação e não tinha a menor chance de brigar pela vitória, né? Realmente, as últimas 4, 5, 6 corridas da Red Bull têm sido desastrosas, a queda de desempenho tem sido muito grande. O Verstappen, como eu disse, já na volta 59 já estava 15 segundos atrás do Lando Norris, não tinha a menor chance de brigar pela vitória, e assim foi. Norris venceu com 22,9 de vantagem para o Verstappen. É quase o tempo de uma parada a mais, para vocês verem a humilhação que o tricampeão do mundo sofreu. Completaram aí os 10 primeiros, além de Norris e Verstappen, nessa ordem: Leclerc, Piastri, Sainz, Pérez, Russell, Hamilton, Gasly e Alonso, esses os 10 que acabaram pontuando. Então, assim, foi um final de semana muito ruim para a Red Bull.
pontuou pouco, e um final de semana excelente para a McLaren. A Ferrari também se deu bem, porque ela já contava esse grande prêmio como perdido, mas conseguiu somar alguns pontos preciosos, especialmente ali na briga com a Mercedes. A Ferrari, perdão, ela tem muita esperança nos finais de semana a partir de agora, até porque, claro, a próxima etapa é na Itália. Então, meus amigos, vamos falar um pouquinho de quem mandou mal e quem mandou bem nesse final de semana? É hora do sobe e desce. O primeiro que eu vou destacar não tem como, né? É o piloto do momento, Lando Norris. Tá largando mal, mas ele compensa nas corridas e tem sido um piloto muito competitivo nas poles. Essa, aliás, já é a temporada que ele mais pontuou em toda a sua carreira. Então, Lando Norris pode até não ser campeão esse ano, mas está no caminho para isso e vem sendo um excelente competidor. E é auxiliado por um grande companheiro, Oscar Piastri, único até aqui a disputar todas as voltas da temporada e vem chegando bem, vem sendo consistente. Piastri pode não ter conseguido pódio nessa etapa, mas vem se mostrando um excelente piloto. É outro, o monstrinho está no caminho para ser campeão do mundo. Se vai ser no ano que vem, daqui a 2, 3 anos, não sei, mas está no caminho e é rápido, é bom piloto, tem potencial. Também quero destacar o excelente final de semana do Leclerc, né? Que, como eu disse, era um final de semana perdido para a Ferrari e ele conseguiu, na marra, segurar esse pódio. O terceiro lugar do Leclerc, né, superando o Piastri, não valeu apenas o terceiro lugar na pista, valeu o terceiro lugar no Mundial de Pilotos, né? Porque Piastri e Leclerc estão brigando ponto a ponto exatamente por essa terceira colocação. O melhor dos mortais, né? Porque Verstappen é uma lenda e o Norris é o melhor piloto e tem o melhor carro no momento do grid. Então, realmente o melhor dos mortais, a briga tá boa entre Leclerc e Piastri. E quem mandou mal nesse final de semana, meus amigos? Olha, eu sou obrigado a dar aquela cornetada no Sargent, que pode ter sido até a sua última corrida na Fórmula 1. Um desempenho desastroso em pista, em treino, em classificação e na corrida até conseguiu assim, uma posição de chegada interessante nesse final de semana, né? Não pontuou, mas realmente está fazendo hora extra. Ele tem potencial, não é um piloto ruim, mas na Fórmula 1 não tem lugar, né? Pode aí fazer uma Fórmula E, uma Fórmula Indy, né? As portas dele estão abertas, mas na Fórmula 1 realmente não tem como. Eu acho que a Williams erra em mantê-lo para essa reta final de campeonato, até porque dá muito prejuízo com tantos acidentes, com tantas batidas. Também preciso falar aqui do final de semana muito ruim do Verstappen. Chegou em segundo, foi competitivo, sim, mas o tetracampeonato, que antes era certo, começa a ficar ameaçado. Ele tem uma vantagem, como veremos aqui, de 70 pontos para a segunda colocação, mas 9 corridas pela frente, ainda tem algumas sprint races, então se ele continuar essa sequência ruim, essa má fase de 5 finais de semana sem vitória, isso pode acabar atrapalhando os planos e aí problemas de confiabilidade, psicológico também abalado, tudo isso pode fazer diferença na reta final do campeonato. Não estou dizendo que ele já perdeu o tetra, muito pelo contrário, mas tem chance. Ele acaba, a gordura dele já está começando a se acabar, então está na hora do Verstappen realmente entrar nos eixos. E não posso deixar de falar mal da Sauber, né? Mais um final de semana desastroso. 15 etapas do campeonato e até aqui a única equipe que não pontuou. Não fez um pontinho sequer, nem mesmo em sprint race. Uma exibição lamentável da Sauber, que tem aí amargando as suas últimas colocações, as últimas colocações do grid. É assim com Valtteri Bottas e Zhou. Pararam de quebrar, pararam de bater, mas ainda não conseguiram chegar na zona de pontuação. Bom, vamos falar então das classificações, vamos ver como andam os campeonatos depois da volta das férias. Max Verstappen é o líder do campeonato de pilotos, 295, mas já começa a ser ameaçado por um Lando Norris que agora chega a 225 pontos. Leclerc é o terceiro com 192, Oscar Piastri 179 na quarta colocação e Carlos Sainz em quinto, 172. Olho no Pérez, que segue ameaçado ali na sua sétima colocação e a mais de 150 pontos do Verstappen. Já é motivo para a Red Bull pensar em demissão dele ao final da temporada. Vamos falar também no Mundial de Construtoras. A Red Bull segue líder, 434 pontos, mas veja só, 404 tem a McLaren, ou seja, matematicamente
já podemos ter ultrapassagem na liderança do Mundial de Construtoras na próxima etapa, né? Em cada final de semana são 44 pontos em disputa e eu não estou contando aqui sprint races, né? Como não é o caso na Itália. Então já dá para a McLaren vislumbrar a liderança na Itália. Terceira posição é da Ferrari, 370 pontos, abriu mais um pouquinho para a Mercedes, que tem 276, e Aston Martin campeão do quinto lugar com 74 pontos. Próxima corrida, meus amigos, é neste final de semana. Não teremos aí mais espera o Grande Prêmio da Itália na virada do mês. Ele chega com, aliás, as corridas de setembro, né? As 3 corridas que teremos em setembro, elas serão com a mesma gama de pneus, a mais macia disponível, C3, C4 e C5. O mítico Autódromo Nacional de Monza vai receber a Fórmula 1 a partir de sexta-feira, dia 30 de agosto. A Alternativa Esporte chega com vocês às 8 da manhã com o Treino Livre 1. Voltaremos às 11h30 com o Treino Livre 2. E aí no sábado os trabalhos começam 1 hora mais cedo, às 7 da manhã, com a classificação. Trabalhos de pista começando às 11, mas aqui a gente já chega com 45 minutos de antecedência, então às 10h15 já começa a live. E no domingo, o maior pré-corrida da internet brasileira começa às 8h45, com largada às 10 horas da manhã, sempre nos horários de Brasília, né? Então, vem aí uma das corridas mais rápidas da temporada, rápidas mesmo, né? Ela é bem curtinha. O Grande Prêmio da Itália vem aí e você já sabe, meus amigos, automobilismo para se ouvir é aqui na Alternativa Esportes, a Casa da Velocidade no YouTube. Até a próxima, pessoal!